Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um o Jimmy de número 41, o nosso quadro Dimensões do Espírito. A reflexão de hoje é daquelas reflexões que podem servir como chave para conduzirmos a nossa vida. Existem elucidações, diretrizes que, se forem bem entendidas, podem nos ajudar e muito por toda a nossa existência. O tema escolhido é: qual a média do seu pensamento? Você sabe ou já refletiu que existe uma média do nosso pensamento? Quando eu digo pensamento aqui, consideremos tudo: o pensar, o sentir, as nossas ideações, as nossas aspirações, que naturalmente vão gerar as nossas atitudes. E o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso estado de plenitude ou desdita depende justamente dessa média do nosso pensamento. Todo mundo quer ser feliz, quer viver em paz, quer se sentir bem, mas não se dá conta de que essa felicidade tão almejada vai muito além de momentos de alegria, que essa felicidade depende da manutenção da média do nosso pensamento. Então acompanhe o raciocínio e eu peço a você que ajude a compartilhar o vídeo, deixe aí o like, que isso pode ajudar muitas pessoas. A média do nosso pensamento define o nosso quantum energético, define a nossa vibração. Há pessoas que estão no trabalho espiritual, por exemplo, se dedicando, mas a vibração é muito baixa. Há pessoas que, quando nós nos aproximamos, sentimos alguma densidade energética ou sentimos uma elevação energética. Aqueles que conviveram com Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, relatam que, ao se aproximarem dele, 5 metros, sentiam um bem-estar incomum, como se a mente parasse e houvesse quietude, silêncio e bem-estar. Isso tem a ver com o quantum vibracional, com a vibração, o teor vibratório de Chico Xavier, que consequentemente é resultante da média do pensamento do médium Xavier. Jesus teve a oportunidade de dizer: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, nós carregamos aquilo que amamos. E onde está o nosso coração? Onde tem estado? No dia a dia, nos momentos triviais. Como? Onde colocamos o nosso sentir? Onde colocamos o nosso pensar? De que forma pensamos e sentimos? Também teve a oportunidade de dizer: o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? A lei divina. A lei de amor, de justiça e de caridade. Então nós vemos que o bem-estar, a felicidade, o reino de Deus são consequência da manutenção desse estado íntimo elevado. O que seria a média? Todos nós estamos sujeitos a circunstâncias, a provocações, a surpresas, a estímulos. Somos estimulados pela vida, pelo mundo, o tempo todo. Até dormindo, acredito eu. Então vamos conjecturar. O indivíduo vai à sua igreja ou à casa espírita uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Então tá lá o indivíduo, ele fica lá 1 hora e meia, 2, pensando coisas boas, ouvindo boas palestras, né?
Então o indivíduo, naquela semana, ele foi e assistiu a palestra, e foi muito bom, e elevou o seu pensamento. Vamos colocar aí numa tabela de 0 a 100, ele foi lá em 80, no nível 80 vibracional positivo. Mas, se ele, durante a semana inteira, cultivou negatividade, falou mal das outras pessoas, agiu desonestamente, foi corrupto no dia a dia, se ele enganou pessoas, se ele agrediu, se ele feriu, enfim, se ele entregou-se a alguma viciação, né? Bebeu muito, fumou, usou droga, ele vai pegar quantas horas dessa semana, vamos colocar assim por alto, né? Se um dia tem 24 horas e ele ficar em cada dia 10 horas numa vivência desse nível, vamos colocar aí 50 horas na semana com práticas que não são elevadas. Então ele tem que somar 50 com 2 horas de igreja ou de casa espírita, dividir por 2. E ele terá a média do pensamento dele. Se 50 horas na semana ele esteve numa vibração negativa e 2 horas ele ficou lá louvando, cantando, se elevando e falando e ouvindo sobre Jesus, qual é a média do pensamento desse irmão? E aí nós saberemos a condição do indivíduo. A condição. Então, e detalhe, o que nós alimentamos em nós, naturalmente, vai atrair elementos da mesma frequência, da mesma sintonia. Então, nós podemos imaginar. A gente vê que um grave erro nosso nas religiões ao longo dos séculos foi justamente separar religião de vida. Estou no centro espírita, ali eu sou anjo, eu falo baixinho, né? Aquela voz muito mansa, aquela oração, uma voz até trêmula, né? Tem gente que nem ora, canta, né? Porque fala de um jeito e tal. Mas eu saio dali, eu ajo de qualquer maneira, eu sou agressivo, áspero, bruto com os outros. Então, eu vou alimentando que vibração? Então, o Espiritismo vem nos mostrar que a gente não pode separar a vida de religião. Daí a expressão religiosidade, que é algo que deve permear toda a nossa vida. Quer ver outro erro? As pessoas dedicadas a caridades de hora marcada. Eu faço tal coisa, eu dou uma cesta básica todo mês para uma família carente. Muito bom. Mas como você trata o seu empregado, a sua empregada, o seu vizinho, aquela pessoa modesta que te procura por qualquer motivo, qual a sua forma de ser? Você ainda está na caridade de hora marcada, né? De enfiar a mão no bolso e dar um socorro a alguém, que é muito positivo, mas que é muito pouco. Daí na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga o que é caridade, conforme entendia Jesus, os espíritos respondem: benevolência para com todos. Para com todos, não só para com os pobres. Porque muitas vezes é mais difícil aplaudir quem está melhor do que nós, do que socorrer quem está caído. Porque socorrer quem está caído é aquela coisa, né? Estou ajudando. É ego também, pode estar no ego. Daí o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu entregue tudo aos pobres, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. Então vejamos, nós precisamos de fato ter uma cultura espiritual. Não só dentro do centro espírita, não só dentro das igrejas, mas no dia a dia. E fazer a manutenção da nossa média, do nosso pensamento. Por exemplo, você pode ler um livro várias vezes, um livro espírita, um livro bom, que você está fazendo a manutenção do seu quantum vibratório, mantendo-se. Aí o sentido de vigiar e orar.
você vai mantendo a sua vibração, a sua sintonia. E a mediunidade, a lei maior da mediunidade é a lei da sintonia. Semelhante atrai semelhante. Se eu cultivo isso, eu vou mantendo uma frequência, a minha elevação. Então, ouvir uma boa música que eleve a alma, a prática do bem, como eu disse, a vivência do bem, não apenas a caridade de hora marcada, porque nessa questão citada, os espíritos disseram benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, ter tolerância para com os outros e perdão das ofensas. Isso também é caridade. Então não é só dar o prato de sopa, o cobertor. Isso é importante, mas é muito mais, né? Porque senão, nos mundos onde não há miséria, a gente não vai praticar caridade. Onde ninguém passa fome, ninguém está doente, ninguém precisa de nada, nós vamos ser gentis, educados, promover coisas positivas, trabalhar pelo bem no geral. E assim faremos a manutenção da nossa média mental positiva. Ok? Meditemos nisso com seriedade, porque a felicidade que desejamos tanto, o bem-estar que desejamos tanto, depende dessa frequência no bem. Aquela reunião de estudo que você frequenta disciplinadamente, aquela prática meditativa que você faz disciplinadamente, aquela leitura, aquele horário para a leitura edificante ao qual você se dedica, a prática do bem, sim, a visita a quem precisa, a doação a quem necessita, mas a vivência do bem em totalidade é que de fato vai nos harmonizar. Daí os espíritos dizerem que fora da caridade, essa caridade, não só o prato de sopa, né? Quando você trata bem o seu empregado, quando você é simpática, né? Quando você é simpático, quando você é gentil com alguém, principalmente os menos favorecidos, isso tudo é uma vibração poderosa de alegria, de bem-estar. É o reino de Deus despertando em nós. Meditemos nisso. O meu carinhoso abraço, compartilhe aí o nosso vídeo e muita luz e paz para nós.